Olá, seja bem-vindo ao curso Validação de Dados. Neste curso, você irá aprender a aplicar a validação de dados, incluir mensagem e alerta de erro na validação de dados, utilizar fórmulas na validação de dados, limpar as validações de dados. A validação de dados é utilizada para restringir o tipo de dados ou os valores que os usuários podem inserir em uma célula. Vamos para a parte interessante do Excel, que é a parte prática. Lembrando, se você não tiver instalado na sua máquina o Excel, providencie o mesmo para um melhor aproveitamento durante o curso. Abra a janela do seu Excel, clique em Abrir outra pasta de trabalho, vá na pasta onde você salvou o arquivo deste curso e o abra. Vamos ver agora na prática a validação de dados. Aqui vamos usar alguns exemplos utilizando valores numéricos, inteiro ou decimal. Vou clicar na célula C6 e aqui nesta célula nós vamos colocar uma restrição onde a pessoa só pode digitar notas entre 1 e 5, desde que seja um número inteiro. Então, vou clicar na guia Dados. No grupo Ferramentas de Dados, vou dar um clique no botão Validação de Dados. Vai ser aberta a caixa de diálogo Validação de Dados, na guia Configurações, Critério de Validação. O padrão é permitir qualquer valor, por isso que o Excel aceita qualquer conteúdo numa célula. Eu vou clicar aqui e aqui podemos escolher número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento do texto e personalizado. No nosso caso, número inteiro, dados está entre, não está entre, é igual, é diferente, é maior, é menor, é maior ou igual, é menor ou igual. No caso, está entre. Vou clicar na caixa do mínimo, colocar 1. Vou clicar na caixa do máximo, colocar 5. E vou clicar no OK. Então, agora a célula C6 está restrita a aceitar somente números inteiros de 1 a 5. Então, se eu digitar 3 e fizer a entrada, ele aceitou. Se eu digitar um valor maior que 5, vou digitar 6, faço a entrada. Ele já cai numa mensagem padrão. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Se a pessoa clicar no repetir, dá a impressão que ele aceitou, mas na realidade, quando ele fizer a entrada novamente, vai cair na mensagem novamente. Então, aqui, enquanto ele não digitar uma nota entre 1 e 5 ou deixar vazio, ele não deixa a pessoa sair da célula. Vou cancelar e agora vou colocar uma nota válida. Vou colocar 2 e fazer a entrada. E aqui ele já aceitou. Se eu digitar um valor quebrado, 4,3, vai também cair na mensagem, que a gente restringiu, que é somente número inteiro. Vou cancelar
e ali já voltou. Vou clicar na célula C8. Aqui também precisamos fazer uma restrição. Então, aqui a meta futura deve ser igual à nota de avaliação ou maior, não podendo ultrapassar os 5 também. Então, para isso, vou novamente lá no botão Validação de dados. Também vou usar número inteiro, está entre. Qual vai ser o nosso mínimo? A própria nota de avaliação, que no nosso caso é uma variável, C6. E qual é o nosso máximo? 5. Vou clicar no OK. Então, na meta futura, se a pessoa colocar uma nota maior ou igual, ele aceita. Se ele colocar uma nota menor que a nota de avaliação, já cai na mensagem padrão de erro. Este valor não corresponde. Vou cancelar. Se eu digitar um valor quebrado, 3,4, também não aceita, porque tem que ser um número inteiro. Se a pessoa for lá e colocar o número 6, você viu que ele também não aceita, porque é acima do que foi incluído no máximo. Então, esta é a ideia da validação de dados, restringir o que a pessoa pode digitar em uma célula. Vamos clicar na célula E8 e aqui nós vamos criar agora uma validação de dados utilizando número decimal. Então, aqui na célula E8, a gente só vai poder digitar números decimais que sejam maiores ou iguais ao salário mínimo. E aqui, no caso, nós já vamos usar esta variável, que é a célula G5. Então, vou clicar lá no salário, que é o E8, vou lá na guia dados, no grupo ferramentas de dados, vou lá na validação de dados, clica. Aqui nós vamos escolher permitir decimal, que é o que a gente quer, dados é maior ou igual a, então ele tem que ser maior que o mínimo. Então, qual é o nosso mínimo? Então, em vez da gente digitar, eu vou usar uma variável, que é a célula G5. Então, clica e aqui vou dar um OK. Então, ali ele já sabe que o salário tem que ser maior ou igual ao salário mínimo. Então, se eu digitar lá 1.200 e fizer a entrada, já aceitou. Se eu digitar um valor abaixo do salário mínimo, 900, por exemplo, ele já vai me dar a mensagem dizendo que esse valor não corresponde às restrições. Vou cancelar. E aqui, se eu usar um valor 3.505,34, ele também já aceita, porque aqui colocamos a restrição, que é um valor decimal. No prêmio, vamos clicar na célula F8, e aqui a gente também quer colocar uma restrição. Para aceitar, o prêmio vai ser em porcentagem e a gente vai restringir entre 0 e 3%, mas trabalhando com decimais. Então, pode ser 2,2%, 1,8%. Então, para isso, vou clicar na guia dados, no grupo ferramentas de dados, vou clicar no botão validação. Também, lá no permitir, vamos escolher decimal, está entre mínimo 0, máximo. Aqui, como é porcentagem, eu não posso pôr 3, certo? Eu tenho que colocar 0,3.
1,03. Na hora de digitar, como a célula já está formatada para porcentagem, você pode digitar normalmente 1,2, 2,8. Vou clicar no OK. Então, ali, se eu colocar 1,5, fizer a entrada, ele já aceitou. Se eu digitar um prêmio maior, por exemplo, 4, fizer a entrada, viram que aquele já caiu na restrição. Este valor não corresponde à restrição. Vou cancelar. Então, se a pessoa colocar aqui 3, ele vai aceitar. E aqui no bônus, como já tem uma fórmula, igual salário, que é o E8, multiplicado pelo prêmio, ele já me mostra o bônus. Então, esta é a ideia da validação de dados trabalhando com números decimais. Agora nós vamos aprender a incluir uma mensagem de entrada ou um alerta de erro em uma validação de dados. Vou clicar na célula C6 e aqui nós vamos colocar uma mensagem. Então, clica na guia dados, ferramentas de dados, clica no botão validação de dados, clica na guia mensagem de entrada. Então, quando a gente inclui uma mensagem de entrada, sempre que a pessoa clica na célula que tem a validação de dados, essa mensagem aparece. Vou incluir um título, colocar como nota de avaliação. Na mensagem de entrada, vou incluir a nota de avaliação deve ser entre 1 e 5 e deve ser um número inteiro. Então, procure sempre explicar o que a pessoa deve fazer nessa validação de dados. Vou clicar no OK. Então, vou clicar fora só para vocês entenderem. Então, a pessoa clica na célula que tem a validação, já aparece a mensagem. Não confundir isso daqui com comentários da célula, certo? Bom, vou clicar na célula C8. Então, essa mensagem às vezes se torna cansativo, né? Em cada célula ter a mensagem. Então, o que a gente procura utilizar? O alerta de erro. Lembram que, por padrão, quando a gente digita um valor fora do que foi estipulado, ele já aparece um alerta. Então, nós vamos personalizar esse alerta. Clico em Dados, no grupo Ferramentas de Dados, vou clicar na Validação e nós vamos clicar na guia Alerta de Erro. Aqui no alerta, a gente já tem o estilo parar. Então, enquanto a pessoa não digitar um valor válido, ele não deixa a pessoa sair da célula. E o símbolo é o X em vermelho. Se eu escolher aviso, muda o símbolo, que é o ponto de exclamação, e abre as opções sim, não e cancelar. Quer dizer, ele avisa, mas se a pessoa clicar no sim, ele aceita um valor fora do que foi estipulado. E o informações muda o símbolo para o i, e ele também abre as opções OK e cancelar. E se a pessoa clicar no OK, ele também aceita um valor fora do que foi estipulado. Bom, aqui no nosso caso, a gente quer o parar. Lá no título, eu vou colocar como meta futura. E na mensagem de erro, vou incluir a meta
futura deve ser maior ou igual à nota de avaliação e não pode ser maior que a nota 5 e deve ser um número inteiro. Então, procure sempre, na mensagem, falar o que realmente a pessoa deve fazer na célula onde tem a validação de dados. Vou clicar no OK. Então, se a pessoa vier aqui colocar um valor fora do que foi estipulado, lembram que ele já tinha uma mensagem padrão, mas agora aparece com a nossa mensagem personalizada. Meta futura, que é o título, e aqui é a mensagem. A meta futura deve ser maior ou igual à nota de avaliação e não pode ser maior que a nota 5 e deve ser um número inteiro. Então, enquanto a pessoa não digitar um valor válido, ele não deixa a pessoa sair. Vou fazer mais um exemplo aqui na célula F8, onde eu vou colocar aqui como informação, para vocês verem que ele aceita um valor fora do que foi estipulado. Então, vamos supor que aqui no prêmio pode ter alguma exceção de a pessoa ganhar um prêmio superior a 3%. Então, vou lá em dados, ferramentas de dados, vou clicar na validação, vou clicar em alerta de erro, vou escolher como informações, vou colocar o título lá, prêmio, e aqui na mensagem de erro, vou incluir o prêmio deve estar entre 0 e 3%. Caso seja uma premiação diferenciada, comunique o responsável. Então, aqui coloquei a mensagem. Vou clicar no OK. Então, se a pessoa vier aqui colocar, por exemplo, 3,5, faço a entrada. Lembram que a gente tinha feito de 0 a 3. Aqui, como é uma premiação fora, ele apareceu como I, e se eu der um OK, ele já aceita o valor fora do que foi estipulado. Lógico que isso aqui eu deveria comunicar. Vamos supor que essa planilha eu mandei para o meu gestor e ele quer saber quem está fora de padrão. Então, lá na guia dados, no grupo ferramentas de dados, se eu clicar lá na seta para baixo da validação, eu tenho a opção circular dados inválidos ou limpar círculos de validação. Então, na hora que eu clico em circular, ele me mostra quem está fora de padrão quando tem uma validação de dados. Isso aqui é temporário, salvou o arquivo, fechou, ele já some. Tanto que se eu vier aqui salvar, viram que ali ele já sumiu. Se eu colocar uma outra taxa, 4%, vai dar a mensagem, vou colocar lá circular dados. Se a pessoa não quiser salvar e já quer limpar, para isso que a gente tem, limpar círculos de validação. E ele já limpa a ação. Então, essa é a ideia da gente incluir mensagem de entrada e alerta de erro. Vamos aprender agora a excluir a validação de dados. Vou clicar na célula F8.
Então, aqui não adianta dar del. Del não limpa a validação. Ele só limpa o conteúdo da célula. Tanto que se eu vier aqui e colocar lá 5, fizer a entrada, continua lá com a validação. Então, para excluir a validação, eu vou clicar na guia dados, no grupo ferramentas de dados, clico em validação, clico na guia configurações e lá embaixo nós temos a opção limpar tudo. Então, na hora que eu dou um OK, então agora se eu vier aqui e digitar, por exemplo, 7, ele já aceitou. Então, excluímos a validação. Se eu quiser retornar, eu tenho que incluir novamente. Dados, ferramentas de dados, validação, vou incluir novamente. Decimal está entre 0 e 0,03. Vou colocar um alerta de erro, vou escolher o parar mesmo, título, colocar como prêmio, e no alerta de erro, o prêmio deve estar entre 0% e 3%. Ok. Então, se a pessoa for lá e colocar 2,5, ele já aceitou. Se eu colocar lá um valor fora do que foi estipulado, já aparece o alerta. Vou cancelar e ele já retorna. Então, assim é como você exclui uma validação de dados. Vamos clicar na guia de planilha, validação listas. E aqui nós vamos aprender a criar uma validação de dados utilizando uma lista. Então, vamos supor que aqui nós temos o nome e aqui a gente gostaria de criar uma lista onde eu vou ter o sexo. M de masculino e F de feminino, sem a pessoa precisar ficar digitando. Ele vai pegar isso em uma lista. Então, eu vou selecionar do C5 ao C9, vou clicar na guia dados, no grupo ferramentas de dados, vou clicar no botão validação de dados. Clico na guia configurações. Lá no permitir, nós vamos escolher lista. E aqui em fonte, vou clicar e eu vou criar M, ponto e vírgula, F. Então, masculino, feminino. Ou poderia digitar masculino, ponto e vírgula, feminino. Vou clicar no OK. Vou clicar na célula C5. Então, ali já aparece na célula uma seta. Isso é a chamada lista. Clicou, lá já aparece masculino e feminino. Então, vou escolher lá feminino. Como nós já tínhamos marcados, se clicarmos na C6, já tem a lista. Vou escolher lá masculino. Caso você não tivesse marcado, você pode arrastar. E ele já segue também o conteúdo. Bom, aqui no caso, Madalena vou colocar como feminino, Maria como feminino e o Pedro como masculino. Vou clicar agora no D5. Então, vou selecionar do D5 ao D9. E aqui eu queria criar
uma lista, então usando uma validação com lista, mas pegando conteúdo da planilha auxiliares. E lá eu quero pegar o F aqui. Então, como que eu faço isso? Seleciono, vou lá em dados, grupo ferramentas de dados, validação, vou escolher aqui no permitir lista, fonte. Vou clicar na guia auxiliares, então lá já fica igual auxiliares, ponto de exclamação, e eu vou selecionar do B4 ao B6. Clico no OK. Então, se eu vier aqui, já criou a minha lista com os estados. E aqui eu escolho Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, usando uma lista, mas buscando em outra planilha. Aqui no ramo, vou clicar. Então, a ideia aqui, também pegando lá do auxiliar, eu quero pegar esse conteúdo. Mas agora eu gostaria de dar um nome para isso, em vez de vir aqui e marcar. Então, vamos dar um nome para isso. Então, marco, vou lá no Fórmulas, então vou clicar na guia Fórmulas, criar a partir da seleção, então vamos criar uma região nomeada, usar a linha superior, para ele entender que isso daqui é o nome da área que estamos criando, vou dar um OK, clico fora, então aqui ele já criou uma área chamada ramo, e ele já sabe quem é. Volto lá no validação listas, e aqui eu seleciono do G5 ao G9, clico na guia dados, lá no grupo ferramentas de dados, vou lá na validação, vou escolher como lista, só que agora, em vez de eu ir lá na planilha e marcar, como a gente deu nome, vamos usar a tecla de função F3, que é o colar nome. E aqui vou pegar a região nomeada, ramo, vou dar um OK. Clico no OK novamente. Então, aqui já aparece lá o ramo, indústria, comércio e assim por diante. Aqui, como já tem uma fórmula, se o G5 é vazio, mostra vazio. Se não, ele faz uma procura. Aqui nós já temos uma tabela nomeada, que é todo esse conteúdo, que se chama ramo VH, para ele já pegar o valor da hora. Então, usando a função PROC-V. Então, se o G5 tiver lá na área demarcada, ele me traz o conteúdo que está na coluna 2 e já me apresenta o valor. Então, quando eu escolho aqui, ele já vai buscando o valor da hora. Então, essa é uma das finalidades para se trabalhar com a lista. Aqui eu gostaria de criar uma lista usando o consultor, mas imagine que isso aqui ele vai aumentar. Então, eu posso ter mais consultores ou menos. Então, se eu crio aqui uma validação usando lista, e aqui eu defino daqui até aqui, e dou um OK, isso aqui vai ser fixo. Se amanhã entrar um outro,
Então, sei lá, Geraldo. Se eu clico aqui, ele não faz parte da lista e a pessoa tem que ficar toda hora aumentando. Então, aqui eu vou excluir a minha lista, minha validação. Vou deletar esse cara para vocês verem. E aqui agora eu vou criar uma tabela. Então, seleciono, vou lá no inserir e eu vou escolher isso como uma tabela. Vou dizer que a minha tabela tem cabeçalhos. Dou um OK. Então, agora ele sabe que esse cara é o nome da tabela. Vou retirar esse botão filtrar, que agora não interessa. E agora eu vou criar a minha lista com o consultor. Então, marco, vou lá em dados, validação, lista, e aqui na fonte eu vou marcar. Dou um OK. Então, ali já aparece. Se amanhã vou dar um tab, entrou um novo item, Geraldo. Vou dar um tab. Entrou também a Renata. Então, se eu clico aqui, viram que agora a minha lista já vai aumentando conforme a minha tabela já vai sendo definida. E aqui eu escolheria Carlos, José, Renata e a Vera. Então, essa é a ideia de se trabalhar com a lista. Vamos clicar na guia de planilha, validação, data e hora. Nós vamos aprender agora a trabalhar com a validação de dados usando data e hora. Clica na célula B6. Então, aqui nós vamos fazer uma validação de dados, onde a data de início tem que ser maior que a data do sistema. Então, clica na guia dados, no grupo ferramentas de dados, clica no botão validação de dados. Aqui nas configurações no permitir, nós vamos escolher data. Aqui nós vamos escolher é maior do que. E qual é a nossa data de início? Igual, então vamos usar uma função. Hoje, abre e fecha o parênteses. Então, aqui a data de início tem que ser maior do que a data do sistema. Vou incluir também um alerta de erro. Vou clicar, vou usar o parar. No título, eu vou colocar como data de início. E na mensagem de erro, nós vamos incluir a data de início deve ser maior do que a data do dia atual. Vou clicar no botão OK. Então, só para que vocês vejam, aqui na data de término já tem uma fórmula, onde ele está checando se a data de início está vazio, mostra vazio, senão ele já está fazendo a data de término, a data de início, mais 30. E a data de retorno também já tem uma fórmula, onde ele está checando se o B6 for vazio, mostra vazio. Se não, ele vai pegar a data de término e somar mais uma como data de retorno. Então, lá na data de início, se eu incluir uma data
menor que a data do sistema, então 2/2 de 2011. Faço a entrada, ele já vai me dar uma mensagem. A data de início deve ser maior que a data do dia atual. Vou cancelar, então aqui eu vou colocar como sendo dia 24/10 de 2017. Faço a entrada e ali, como já tem a fórmula, ele já me mostrou a data de término e a data de retorno. Então, aí para vocês verem como é que trabalha também com a validação de dados usando a data. Aqui na célula F6, nós vamos usar a validação de dados usando a hora. Então, hora de início, nós vamos definir que tem que ser maior ou igual a 8 horas. E a hora de término vai ser a hora de início mais 1 hora. Lembram que hora é um número fracionário. Então, nós vamos montar também isso aqui. Então, hora de início, vou criar uma validação. Então, dados, ferramentas de dados, validação. Vou clicar em configurações. Hora de início, nós vamos escolher como hora. Dados é maior ou igual a. Qual é a nossa hora inicial? Vou digitar 082.00. E lá no alerta de erro, vou incluir um alerta. Vou escolher o parar, título, colocar como hora de início. E aqui na mensagem de erro, a hora de início deve ser maior ou igual a 8 horas. Vou clicar no OK. Então, se a pessoa vier aqui colocar 7 horas, faz a entrada, já vai mostrar lá a mensagem. A hora deve ser maior ou igual a 8 horas. Então, se a pessoa vier aqui colocar 8 horas, ele já aceita. A hora de término também vamos colocar uma validação de dados. Então, lá no G6, dados, ferramentas de dados, validação de dados. Também vamos escolher como hora. Aqui nós vamos incluir é maior ou igual a. Qual é a nossa hora inicial? Vai ser a hora de início. Então, vou pegar a variável, que é o F6, mais 1 hora. Quer dizer, a pessoa não pode trabalhar só 10 minutos. Então, horas trabalhadas é no mínimo 1 hora. Como aqui a gente tem que somar com 1, não adianta colocar 1. Tenho que mostrar, lembram que a hora é uma fração de 24 horas. Então, 1 hora é 0,0416. Vou colocar um alerta de erro, clico no alerta de erro, parar, título eu vou colocar como hora de término. E aqui na mensagem de erro eu vou colocar a hora de término deve ser no mínimo de 1 hora.
Então, se a pessoa vier aqui e colocar 8h10, já vai me dar o aviso. A hora de término deve ser no mínimo de 1 hora. Se eu colocar ali 9h30, aqui como já tem uma fórmula, que já está calculando a hora de término, menos a hora de início, ele já me mostra lá o número de horas trabalhadas. Se eu vier aqui na hora de término e colocar 16 horas, faço a entrada, ele já me calcula lá a hora trabalhada. Só para vocês entenderem, ó, 1 hora, né, se a gente for lá na página inicial, se eu escolher aqui como geral, então 1 hora corresponde a uma fração de 24 horas, que é 0,0416. Então, isso aqui corresponde a 1 hora. Então, é um número fracionário. Por isso, lá na hora de término, na validação, nós incluímos mais 1 hora, 0,0416. Então, aqui, mais uma validação de dados trabalhando com data e hora. Vamos clicar na guia de planilha, validação, comprimento texto. Então, aqui nós vamos ver mais uma validação de dados, trabalhando com o comprimento de texto. Nós vamos selecionar do C5 ao C8, e aqui nós vamos fazer uma validação onde o usuário não pode digitar mais do que 25 caracteres no comentário. Então, clica na guia dados, no grupo ferramentas de dados, validação. Aqui no permitir, nós vamos escolher comprimento do texto. Em dados, é menor ou igual a, qual é o nosso máximo? 25. Vou clicar no alerta de erro, vou lá no título, colocar lá comentário, mensagem de erro, o comentário não pode ter mais que 25 caracteres. Vou clicar no OK, clicar lá no C4, então vou colocar lá, aceita cartão de crédito. Normal. Vou no de baixo, que é o C6, parcela o pagamento em até 60 meses. Se eu der um Enter, aqui já passou dos 25, ele dá o aviso. Então, aqui eu vou colocar lá, parcela em 60 meses. Viram que aqui ele já aceitou. Então, essa é a ideia de trabalhar com a validação de dados, trabalhando com comprimento de texto. Então, é para facilitar a digitação para o usuário final. Clica na guia de planilha, validação personalizado. Então, agora vamos aprender a trabalhar com a validação de dados usando o item personalizado, ou seja, conseguimos trabalhar com fórmulas dentro da validação de dados. Então, vou clicar no B5 e aqui precisamos fazer uma validação de dados usando
uma fórmula onde o B5 tem que ser maior que a data do sistema. Então, clica na guia dados, lá no grupo ferramentas de dados, clica em validação de dados. No permitir, nós vamos escolher personalizado e fórmula. Clica ali dentro da caixa fórmula e aí nós vamos clicar no B5. Então, o B5 tem que ser maior que a data do sistema. Então, vamos usar a função hoje, abre e fecha o parênteses. Vou clicar na guia alerta de erro. No título, eu vou colocar data. E na mensagem, a data deve ser maior que a data do dia atual. Vou clicar no OK. Então, ali, se a pessoa entrar uma data menor ou igual à data do dia, ele não irá deixar. Então, vou colocar ali a data, faço a entrada. Então, a data tem que ser maior que a data do dia atual. Vou cancelar, vou colocar aqui uma data 25/10/2017, faço a entrada e aqui ele já aceitou. Vou clicar na célula C5 e aqui também vamos fazer uma validação de dados personalizado. Então, aqui a gente quer que o usuário digite o produto adquirido, obrigatoriamente tem que ser um texto. Então, o conteúdo ali não pode ser somente números. Ele pode ser alfanumérico. Então, vou clicar na guia dados, grupo ferramentas de dados, validação de dados. No permitir, vamos escolher personalizado. E na fórmula, nós vamos colocar igual texto entre parênteses, é texto de quem? Do C5. Então, obrigatoriamente, o C5 tem que ser um texto. Fecho parênteses, vou clicar na guia alerta de erro. No título, eu vou colocar lá produto. E aqui na mensagem de erro, deve ser um texto. Não pode ser somente números. Vou clicar no OK. Então, lá no produto adquirido, se a pessoa digitar só número, ele não deixa. Se a pessoa digitar, por exemplo, TV 40 polegadas, faz a entrada, viram que ali, como é um texto alfanumérico, ele já aceitou. Então, tem que conter um caractere texto pelo menos. Vou clicar no D5. Aqui na célula D5, nós queremos fazer o seguinte: no e-mail, tem que conter o caractere arroba. Então, para isso, vamos clicar na guia dados, no grupo ferramentas de dados, vamos clicar em validação de dados, no permitir, vamos escolher personalizado, fórmula igual num, abre parênteses, aí ele vai ter que
procurar, que é uma função, abre parênteses, entre aspas, o caractere arroba, fecha as aspas, ponto e vírgula. Então, onde que ele tem que procurar arroba? Na célula D5. Fecha o parênteses do procurar, fecha o parênteses do num. Vou clicar na guia alerta de erro, vou colocar lá e-mail no título e na mensagem, o e-mail deve conter o caractere de arroba. Vou clicar no OK. Então, lá no e-mail, se o cara colocar lá maria.gmail.com e fizer a entrada, ele não vai aceitar. Se a pessoa for lá e colocar maria@gmail.com, faz a entrada, viram que ali ele já aceitou o e-mail. Então, esse é o conceito do personalizado, trabalhar com fórmulas na validação de dados para facilitar para o usuário final. Vamos ver mais alguns exemplos de validação de dados trabalhando com o conceito de personalizado. Vou clicar no G5. Ali nós temos os pré-requisitos para contratar. Vou colocar idade mínima 25. Embaixo ele já tem uma fórmula onde ele já acha a data, deve ter nascido antes de. Formação, vou colocar aqui engenheiro. No G11, vou colocar o nome, Maria. Data de nascimento. Então, aqui nós vamos criar uma validação de dados personalizado. Clico na guia dados, grupo ferramentas de dados, validação. Vou escolher no permitir personalizado, fórmula. Igual, vou usar uma condicional, se, abre parênteses, G12, que é onde eu vou informar a data de nascimento, tem que ser menor ou igual, entre parênteses, a data de hoje, abre e fecha parênteses, menos, entre parênteses, 365 multiplicado pela idade mínima, que é o G5, fecha o parênteses duas vezes, mais 30. Então, aqui eu vou trabalhar com a margem de 30 dias a mais. Ponto e vírgula. Então, se acontecer isso, ele vai cair no verdadeiro, quer dizer, vai aceitar a data. Se não, ponto e vírgula, falso. E fecho o parênteses. Clico na guia alerta de erro, vou colocar lá um título, nascimento, e na mensagem de erro vou colocar a data de nascimento deve ser menor ou igual à data do pré-requisito que está na célula G6. Vou clicar no OK. Então, lá na data de nascimento, se o cara colocar 29/11/1992, ele não vai aceitar.
cancelo. Se ele colocar aqui uma data inferior, 25/10/1990. E ali ele já permite. Aqui ele já calcula a idade atual, tem uma fórmula. Formação, nós vamos colocar uma validação de dados. Então, vou clicar lá em dados, grupo ferramentas de dados, validação. Aqui também vamos permitir personalizado. E qual vai ser a fórmula? Então, aqui na fórmula, o G14, então clica na célula, tem que ser igual ao que estiver no G7. Vou clicar na alerta de erro, na guia alerta de erro, vou escolher informações. Vamos supor que aqui a pessoa fala, mas pode ser um cargo diferente para uma análise. Então, vou colocar informação, ele vai avisar que tem que ser o engenheiro, mas permite uma formação diferente. Então, lá no título, eu vou colocar como formação. E aqui na mensagem de erro, a formação deve ser igual ao que está na célula G7. Mas pode ser realizada uma análise. Vou clicar no OK. Então, se a pessoa vier aqui e colocar lá engenheiro, faz a entrada, já aceitou. Aqui embaixo, como tem uma fórmula, usando o C, ele já pôs lá, agendar entrevista. Se a pessoa colocar uma formação diferente, sei lá, ADM, a formação deve ser igual, mas pode ser realizada uma análise, eu dou um OK, e aqui ele mostra outra formação, análise. Então, essa é a ideia aí da validação de dados usando o conceito de personalizado. Vou voltar aqui para engenheiro, para ficar correto, e ali ele já me mostra. Laboratório. Se você não baixou o exercício prático deste curso, faça o mesmo agora. É importante que você realize o laboratório para que você memorize e pratique o que você aprendeu durante o curso. O exercício proposto é o seguinte: item 1. Crie a validação de dados utilizando uma fórmula para que o valor informado não ultrapasse o valor disponível que está na célula D6, ou seja, a soma do intervalo de compras, que vai do G5 ao K5, tem que ser menor ou igual ao valor disponível para compra, que está na célula D4. Item 2. Inclua um alerta de erro para informar ao usuário final que o valor informado é superior ao valor disponível. Utilizar o estilo parar, em título digite sem crédito
e na mensagem de erro digite: o valor da compra ultrapassa o seu limite disponível. Depois, digite valores de compras do G5 até o K5 para testar e ver o resultado. Boa sorte e nos vemos na resolução do laboratório.